Oi. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pelos cânticos e agora também pela sua palavra, na qual nós iremos meditar. Já quero convidar as amadas crianças aqui presentes a saírem para sua classe. Glória a Deus. Eita Deus, eita que é menina. Glória a Deus. Quem pode dar o exemplo de algo que, segundo a Bíblia, Deus ama? O que Deus ama? Algo, alguém. Quem pode dar o exemplo? Você lembra de algo que Deus ama? Algo no qual Ele tem prazer? Aquele que faz a vontade dEle, o quê? O mundo inteiro. O que mais? Deus ama o pecador. Se tem uma coisa que a Bíblia mostra, sem sombra de dúvida, que Deus ama, é a união. São muitos os versículos da palavra de Deus que falam sobre Deus tendo prazer na união das pessoas, na união dos seres humanos e, de uma forma muito especial, na união dos irmãos. Eu lembro, por exemplo, do que diz lá no Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável, prazeroso para nós e principalmente para Deus, quando os irmãos vivem. Viver ali significa habitar, morar em união. Isso dá prazer para o nosso Deus. Porém, será que isso significa, irmãos, que os crentes nunca podem ou nunca devem experimentar uma separação? Uma separação geográfica, uma separação às vezes ministerial. Nós temos a tendência de sempre pensarmos em afastamento como algo negativo. Mas será que sempre é algo negativo? Será que os afastamentos, as separações, as divisões, sempre são coisas negativas? Ou será que às vezes também podem ser positivas? Será que existem casos em que é necessário haver uma separação entre pessoas, às vezes até da mesma família? Será que sim ou será que não? Quero convidar você a meditar, a pensar um pouco sobre isso. E para isso, abra, por favor, a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 13. Primeiro livro da Bíblia, não vai ter dificuldade de você encontrar. Gênesis, capítulo de número 13. Hoje nós vamos voltar a meditar um pouco nas aventuras de Abraão. Algumas terças atrás, eu trouxe algumas mensagens sobre esse patriarca, o pai da fé para muitos. E hoje eu quero meditar um pouco mais com você na vida desse personagem tão importante que foi Abraão. Gênesis capítulo 13, hoje nós vamos meditar apenas nos versos de 1 a 9. A gente poderia ir até o final do capítulo, mas eu quero me deter com você. Obrigado, irmão Paulinho. Eu quero me deter com você apenas no verso 9. A gente vai fazer isso sem pressa. Os versos 9, de 1 a 9, irmãos, eles podem ser divididos em 3 assuntos ou pontos principais que eu quero tratar com você hoje. Primeiro deles são as posses de Abraão e Ló. Segundo, os problemas entre Abraão e Ló. E para concluir, a proposta de Abraão a Ló. Então, deu para perceber que o nosso texto tem como personagens principais 2 pessoas. Um tio e um sobrinho, 2 parentes familiares, Abraão e Ló. Eles estavam muito bem, obrigado, até que um problema surgiu
e esse problema precisava ser resolvido. Então Abraão faz uma proposta para que ele seja solucionado. Que proposta é essa? É o que a gente vai ver no decorrer da nossa mensagem. Vamos começar então vendo as posses, as riquezas de Abrão e Ló. Versos de 1 a 5. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 13, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Olha a ênfase, e Ló com ele. Verso 2. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. O homem é estribado, viu? Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Verso 5 diz: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Somente até aqui. Oremos mais uma vez. Pai amado e Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós entramos em Tua presença, já tendo feito isso, Senhor, algumas vezes, em nossa casa, no dia de hoje, eu creio, no trabalho, seja lá onde for, aqui também, durante este culto, nós já Te buscamos algumas vezes, por meio da oração, e estamos fazendo agora novamente, Pai, para mais uma vez Te agradecer, porque ainda estamos respirando o Teu ar, e ainda estamos lendo a Tua palavra, Pai. Muito obrigado. Continua falando aos nossos corações e nos transformando, Pai, de glória em glória. Nós sabemos que não é de uma vez que nós somos transformados, mas é um pouco, Senhor, a cada dia. E é o que nós queremos, Senhor, é o que nós pedimos, é o que nós ansiamos. Que hoje nós sejamos melhores do que ontem. Que hoje, Pai, nós sejamos mais fiéis do que no ano passado. Vem nos ajudar para a Tua honra e glória. Pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, no capítulo anterior, nós vimos o patriarca Abrão demonstrando uma gigantesca fé em Deus. Fé essa demonstrada quando ele aceita o chamado de Deus para sair da sua terra, da sua parentela, e vir até a terra de Canaã. Nós vemos que Abraão aceita o chamado do Senhor, acreditando nas promessas que Deus lhe faz. Então ele vem, traz a sua mulher, e por algum motivo que nós não sabemos qual, ele traz também o seu sobrinho, cujo pai, irmão de Abraão, tinha morrido, tinha falecido. Então Abraão traz sua família, e com a sua família traz também o seu sobrinho. Porém, irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé aqui na terra, ela ainda não é uma fé perfeita. Haverá dias em que nós teremos uma fé gigantesca. Mas se nós não tivermos cuidado, no dia seguinte, nós iremos falhar, nós iremos duvidar. E é isso que Abraão faz. O Abraão que sai da sua terra confiando em Deus, quando vem uma fome na terra da promessa, ele se dirige para o Egito. Ele foge para o Egito em busca de alimento, em busca de saciar a sua fome. E o que é pior, lá no Egito, tão pequena é a fé de Abraão lá, que ele faz um acordo com a sua mulher de esconder que eles são um casal. Ele diz: Sarai, me faça um favor. Olha como Abraão é educado. Não diga que você é minha mulher, porque se você disser, eles vão me matar para ficar com você. Diga que é minha irmã, e aí vão me tratar bem. E é o que acontece. Faraó fica impressionado com a beleza de Sarai e a leva para o seu harém. E parece que tudo vai terminar mal. Porém, Deus intervém. Deus castiga Faraó, Deus castiga o Egito. E aí Faraó descobre a mentira de Abraão, repreende Abraão e o manda embora, tratando bem, mas manda embora. Abraão então sai do Egito. E o capítulo 13, irmãos, esses versos que nós lemos mostram o que acontece depois que Abraão sai do Egito. Primeiro,
O nosso texto mostra que Abraão sai do Egito para o Neguebe. O Neguebe já é terra prometida. Ele sai do Egito e vai para a terra prometida. Só que perceba que ele não vai sozinho. Ele não sai do Egito sozinho, louvado seja Deus. Ele sai ainda com a sua mulher, né? Ufa, ele sai ainda com Sarai. Faraó não ficou com ela, não quis ficar com ela para ele. Então ele sai com Sarai, ele sai com tudo que ele tem, e olha a ênfase, e Ló vai com ele. Ló ainda se encontra com Abraão. Então aqui é com quem Abraão sai. Mas a pergunta que eu faço é, como ele sai? Como é que Abraão sai do Egito? Moisés, o escritor de Gênesis, diz que Abraão ainda era rico. O texto diz que ele era rico? Não. Diz que ele era muito rico, né? Ricos somos nós. Abraão era muito rico. Por quê? O que é que ele tinha? Ele tinha gado, ele tinha prata e ele tinha ouro. Riquezas essas que nos versos anteriores não diz que ele tinha. O que dá para entender é que Abraão conseguiu isso onde? No Egito. Porque lá vai dizer que Faraó, pensando que Abraão era o cunhado dele, abençoou o Faraó, enriqueceu Faraó. Então, materialmente, Abraão sai diferente do Egito? Sim, materialmente ele sai rico. Na verdade, ele sai muito rico. Porém, espiritualmente, como é que Abraão sai do Egito? Será que ele sai diferente? Ou será que ele sai o mesmo? Moisés vai dizer que ele vai até o Neguebe, e do Neguebe ele vai até Betel. Betel é o lugar onde primeiro, lá no início, no capítulo 12, ele armou a sua tenda. Então Abraão está voltando para onde? Ele está voltando para o início. Abraão está voltando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Só que o texto não para por aí. O texto diz que ele vai até o lugar do altar que ele tinha feito antes de ir para o Egito. E o que é que ele faz nesse altar? Nesse primeiro altar que ele constrói, nesse primeiro lugar, o texto diz que ali ele invoca o nome do Senhor. Naquele lugar, Abraão invoca o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos o motivo pelo qual nós podemos louvar e adorar ao Senhor nosso Deus. Por quê, pastor? Porque Abraão, ele é um homem que enriquece. Abraão é um homem que adquire coisas. Abraão é um homem que adquire riquezas. Mas ele não é um homem que se esquece do Senhor nosso Deus. Ele enriquece, mas ele não se esquece. Abraão não perde a memória. Abraão não perde o amor. Abraão não perde a fé no Senhor. E infelizmente, por que eu digo que isso é um motivo para louvarmos a Deus? Porque infelizmente, nós vemos que muitos não fazem isso. Nós vemos que muitas pessoas se esquecem do Senhor. Se esquecem de Deus ao serem abençoadas. Se esquecem de Deus ao serem agraciadas. Perdem a memória. Só sabem buscar a Deus quando o cinto aperta. Mas afrouxou um pouquinho, já perde a memória, já se esquece do Senhor, já se esquece do povo de Deus, se esquece do lugar do altar. Não lembra mais onde é o altar, não lembra mais onde é Betel, não lembra mais onde é a presença de Deus. Para muitas pessoas, a riqueza é tudo que importa. E a gente nem precisa ir longe para ver um exemplo disso, não. Porque no verso 5 vai dizer que Ló, o sobrinho de Abrão, também era rico. Você percebeu? O texto diz que Ló também tinha
tenda, também tinha gado, também tinha riqueza. Agora olha o detalhe, o texto para por aí. O texto fala da riqueza material de Ló e pronto. O que dá para a gente entender? Que Ló só era rico materialmente. Abrão era rico como? Materialmente? Sim. Mas era só isso que ele tinha? Não. Ele também era rico espiritualmente. Ele continuava buscando a Deus. Ele continuava confiando no Senhor. Ele continuava invocando o nome do Senhor. Mas Ló não. Moisés fala do que Ló tinha materialmente e pronto. E infelizmente essa é a única riqueza que algumas pessoas têm. É aquela riqueza terrena. É aquela riqueza material. Existem pessoas que só se preocupam então com as coisas materiais. Mas Abraão não. Por isso ele é o nosso pai na fé. Mas deixa eu perguntar, e nós? Não tem ninguém aqui rico materialmente ainda, né? Pelo menos não que eu saiba. Só se tiver alguém escondendo o ouro. Mas e se as coisas mudassem, irmãos? Se de repente algo mudasse na nossa vida, né? E nós ficássemos ricos materialmente, será que o nosso amor a Deus mudaria? Será que o nosso buscar ao Senhor se transformaria? Ou nós continuaríamos sendo crentes? Deus sabe. E talvez não precise nem a gente pensar em ficar rico, não. Dá para a gente se avaliar só com as coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, como é que nós reagimos, igreja, quando uma oração que a gente faz é respondida? Como é que a gente reage quando a gente recebe uma promoção? Como é que a gente reage quando as coisas melhoram um pouco? Quando o pagamento sai? Será que a gente relaxa um pouco na nossa comunhão com Deus? Ou a gente continua fazendo como Abraão fez? Não permitindo que as coisas exteriores mudem a nossa disposição interior. Então, nas coisas pequenas, já dá para a gente saber se a nossa fé é permanente ou não. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Aí talvez isso responda a nossa pergunta: por que Deus não me abençoa mais? Talvez a resposta de Deus vai ser: porque nem no menos tu está sendo fiel, nem nas bênçãos pequenas que eu dou, tu está sendo fiel, tu está sendo constante. Imagina se eu te der mais, como é que vai ficar, né? Quer receber mais? Então, vamos ser fiéis no pouco. Porque quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Deus confiou coisas ainda maiores a Abrão, porque ele foi fiel nas pequenas coisas. Até aqui, então, está tudo bem com Abrão e Ló? Aparentemente, sim. Materialmente, sim. Só que isso não dura muito tempo. Porque depois Moisés vai falar sobre um problema que se levanta entre Abrão e Ló. Esse problema se encontra nos versos 6 e 7. Olha comigo. Lembra que eles eram ricos? Olha o que isso vai trazer. Verso 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Eu lembro que algum tempo atrás eu preguei uma mensagem que tinha como título a seguinte pergunta: ficar rico, problema ou solução? Para você, ficar rico hoje seria um problema ou uma solução?
Pastor, mas que pergunta tola. Dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução do problema. Normalmente nós pensamos assim. Porém, irmãos, nós precisamos entender que o dinheiro, apesar de ser muito vantajoso, na maioria das vezes, não é só vantagens que ele pode trazer para mim e para você, sabia? Às vezes o dinheiro também pode trazer, sabe o quê? Problema. Também pode trazer falta de paz. Também pode trazer dificuldade. E está aqui um exemplo. Havia uma harmonia, havia um afeto, havia um amor entre o tio e o sobrinho, e agora se levanta um problema, se levanta uma desarmonia entre dois parentes, entre Abraão e entre Ló. Porque o texto vai dizer, Moisés, o escritor de Gênesis, aliás, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele vai dizer que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, de sorte que um não podia habitar na companhia do outro. Eu achei isso muito interessante, igreja. Porque às vezes, nós temos uma impressão sobre o nosso problema, e nós julgamos o nosso problema como sendo insustentável, sendo que não é. Às vezes nós olhamos para uma dificuldade e nós dizemos, não, isso é insuportável. Só que aquilo é a nossa opinião, é o nosso julgamento sobre determinado problema. Só que aqui é diferente. Quem é que diz que a terra não podia sustentá-los? É Abraão? É Ló? Não, é um escritor sagrado. É Moisés, inspirado por Deus, olha para aquela situação e diz, não dá para eles viverem juntos. É impossível, a terra não suporta eles morarem juntos, eles viverem juntos. Então o que eu aprendo aqui é que existem coisas que nós vamos achar que é insuportável. E existem coisas que Deus vai ver que não dá mais para suportar. Então o que é melhor? Confiarmos na nossa opinião sobre o problema, ou nós confiarmos na visão de Deus sobre o nosso problema? Porque quando chegar na hora de não poder mais suportar, Deus vai dizer, chegou o momento. Mas enquanto o momento não chega, vamos lutar, vamos nos esforçar e vamos acreditar que Deus só vai permitir na nossa vida, irmãos, aquilo que nós pudermos suportar. Não é o caso aqui. Aqui chegou no limite. O próprio Moisés, inspirado por Deus, vai dizer, a terra não podia mais suportar os dois juntos, de tantos bens que eles tinham. Olha como Abraão e Ló eram ricos. Eram muito ricos, mas tão ricos que não podiam mais conviver juntos. Então, o que é que nós vemos aqui sobre a riqueza? Apesar de poder trazer muitas vantagens, o dinheiro também pode trazer muitas dificuldades. E eu não estou sendo hipócrita, não. Está falando isso porque é pobre. Não, não sou pobre. Está falando isso porque não é rico. Não estou falando, não estou sendo hipócrita, não. Eu sei que tem muita coisa que o rico tem que eu não tenho. Mas eu também sei que tem coisas que eu tenho que ele não tem. Dívida? Não. Por exemplo, tranquilidade. Já imaginou você só poder dormir com seguranças dentro da sua casa? Já pensou o seu filho, a sua filha, não poder ir e voltar para o colégio sozinho ou com você, a não ser escoltado por seguranças armados? E se o segurança for doido? E se o segurança brigar com a mulher, tiver um problema? Irmãos, a riqueza, ela dá problema para conseguir. Por isso que Paulo vai dizer que nem querer ficar rico é para a gente querer. Não, eu não vou ser, mas eu quero. Não, nem querer, Paulo diz. Quem quer ficar, cai em cilada. Vai trabalhar mais do que o necessário, vai querer enganar o seu próximo, vai entrar para as coisas erradas. Então, nem querer a gente deve querer. Riqueza dá problema para conseguir,
Riqueza dá problema para manter, riqueza dá problema para aumentar. Olha como ela traz problema. Então, claro que se Deus der, amém, é bênção de Deus. Mas eu não posso colocar isso em primeiro lugar na minha vida. Porque tem coisas que um rico tem, que um não rico não tem. Mas tem coisas que um não rico tem, que um rico não tem. Você poder andar sozinho 10 horas da noite, né? Um rico não pode fazer isso. Tem que andar com segurança. E aí vai ter que trabalhar muito. Vai morrer cedo. Um monte de coisa, né? Então, aqui nós vemos que a riqueza, ela acabou trazendo problemas. E sabe o que é pior? Eu falei de segurança, medo de morrer, medo de ser roubado. O pior não é temer isso em relação a alguém de fora, não. O pior é você não poder confiar nos seus. Você não poder confiar na sua própria parentela. Quantos parentes matam parentes por causa de dinheiro? Quantos irmãos matam irmãos? Quantos filhos matam pais? Para ficar com a herança? Cadê o amor? Cadê o afeto que existia antes? Não existe mais, o dinheiro separou. Então isso poderia ter acontecido com Abraão e Ló. Poderia, o tio poderia ter pensado em matar o sobrinho matar do tio. Só que é aí que entra em cena a sabedoria de Abraão e a proposta que ele faz. Que proposta é essa, pastor? Abraão vai fazer uma proposta aqui. Mas antes de ver a proposta de Abraão, pensa comigo qual seria a sua proposta para esse problema. Qual seria a sua solução? Você sendo Abraão, o que você faria para resolver? Moisés disse que não dava mais. Os pastores estavam brigando. Parece que pastor tem a mania de brigar. Os pastores estavam brigando uns com os outros, né? Pastor de ovelha, de gado aqui, viu? Não é de gente. Pastor de gente não briga, né? Mas estava insuportável. Algo tinha que ser feito. O que você faria? Vamos ver o que Abraão fez. Versos 8 e 9. Verso 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Algumas pessoas poderiam ter tentado resolver esse problema de diversas maneiras, de maneiras diferentes. Por exemplo, alguns poderiam tentar resolver com a violência, como alguns fazem, tirar a vida um do outro, brigar um com o outro. Talvez outros ignorariam o problema. Não tem esse negócio de briga não, isso é coisa da sua cabeça. Problema não existe, não é assim que às vezes nós queremos resolver, né? Não, o problema não existe. O problema não é real, só que isso não resolve o problema. Ignorar o problema não o resolve. Ou Abraão poderia ter se esforçado para manter Ló ali com ele. Não, vamos ficar juntos, nós somos irmãos, vamos permanecer unidos. Só que não é isso que Abraão faz. Abraão, ele entende o problema e ele procura resolver o problema. E ele procura fazer isso que é mais admirável, com amor pelo seu sobrinho e com fé em Deus. Como é que Abraão demonstra amor pelo seu sobrinho e fé em Deus, pastor? Primeiro, repara a linguagem de Abraão. Abraão é mal educado aqui em algum momento? Pelo contrário, pelo menos 2 vezes, eu não sei se tem em português. Eu só contei uma. Mas no original, 2 vezes, Abraão usa a expressão por favor. Por favor, Ló. Por favor. Olha a educação de Abraão aqui, né? A riqueza não tirou. O respeito, a educação e o amor de Abraão pelo seu próximo. Em segundo lugar, olha
o motivo para ele não aceitar brigas. Abraão não aceita que eles continuem brigando. Qual é o motivo que ele usa? Não podemos continuar brigando. Por quê? O texto diz: porque nós somos parentes chegados. Parentes chegados, irmãos, é homens e irmãos. Nós não podemos continuar brigando, Ló. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos. Olha que interessante. Eles não eram irmãos carnais, no sentido literal. Porque Abraão era tio e Ló era sobrinho. Na questão familiar, Abraão era superior, mas ele se coloca em igualdade com Ló. Nós somos irmãos, Ló. Então ele diz: nós não podemos mais continuar brigando. Além disso, Abraão dá a preferência para Ló. É fácil dar preferência para alguém? Dirigindo. Quem dirige aqui? É fácil dar preferência? Quando a preferência é sua? Você vem aqui na principal, de repente tem alguém se esforçando para sair ali da rua secundária. É fácil você diminuir, você parar, você dar preferência? É nada, a preferência é minha. A gente fica com raiva quando alguém não respeita a nossa preferência. Era a minha vez, eu estou na principal. Meu chevette que está na frente. Né? Mas Abraão não. A preferência era dele, mas ele dá a preferência para Ló. Ló, escolhe para onde você quer ir. Olha, irmãos, só faz isso quem tem fé, viu? Só faz isso quem confia em Deus. Porque Ló poderia escolher a parte melhor e Abraão ficaria com qual? Com a pior. Mas ele diz: olha, não, toma. A decisão é sua, Ló. Escolha o que você prefere. Então Abraão demonstra aqui grande amor e grande fé em Deus. Mas principalmente, sabe quando? Quando ele sugere que eles se separem. Quando ele sugere que cada um vá para um lado diferente. E por que isso é fé, pastor? Porque eu tenho certeza, irmãos, que Abraão não ia trazer Ló lá de outro país com ele, se não houvesse um afeto, se não houvesse um amor entre os dois. Então, para Abraão, o que era melhor? Ter o seu sobrinho com ele, ter um parente ali perto dele, era melhor para ele. Além do mais, Ló tinha recursos. E quanto mais recursos perto da gente, melhor, mais seguro. Só que aqui nós vemos que Abraão não confia no que o homem lhe dá. Abraão confia no que Deus pode lhe dar. Não é na segurança humana, não é na questão humana do seu sobrinho. Abraão confia primeira e principalmente é em Deus, não é no homem. Então, mesmo que fosse mais difícil, sem o seu sobrinho, Abraão sabe que neste momento é necessário que os dois se separem. O que nós vemos aqui, irmãos? Aqui eu vejo um grande exemplo do que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 12, versos 17 e 18. Quando ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo? O que você puder fazer para estar em paz, para manter a paz, faça. Nem que seja preciso perder algo, mas faça. Porque lá na frente você vai ganhar. E não é do homem não, é de Deus. O que for possível fazer para ficar em paz, faça. Se for preciso dar o terreno para outra pessoa, dê. Se a única saída for essa, ceda. Ah, pastor, mas quer dizer que para ficar em paz com alguém, haverá casos em que eu vou ter que me afastar dessa pessoa, essa pessoa vai ter que se afastar de mim? Vai ter que haver um afastamento? Vai ter que haver uma separação? Haverá casos assim, irmãos? Sim. Haverá casos assim.
Existem casos em que a separação é a melhor opção. Está aqui um exemplo. Não estou dizendo que é a primeira opção, mas aqui nós vemos que é a melhor. E vai até haver casos que vai ser a única opção, é a separação. Para não acontecer algo pior, para não acontecer uma morte, para não acontecer uma briga de foice, vai ser melhor uma separação, vai ser melhor um afastamento. E não apenas aqui, nós vemos isso em vários casos na Bíblia. Paulo e Barnabé, 2 missionários, cheios do Espírito Santo, tiveram que se separar. E inúmeros outros casos. Então não me entenda mal. Eu não estou dizendo que a separação é a primeira opção para resolver um problema. Não é a primeira. Porque tem crente que basta o problema chegar, já fala em quê? Basta o problema vir, basta o desentendimento vir, já fala em desistir, né? Já fala em separação, já fala, eu vou sair da igreja, eu vou sair do trabalho, eu vou sair de casa, eu vou sair do mundo. Está errado. Desistência não é a primeira opção, separação não é a primeira opção. Primeira opção é lutar. Primeira opção é guerrear, é persistir, é conversar, é se comunicar, é orar, é jejuar. Só que haverá casos, vai chegar em momentos extremos, como esse aqui desse texto, em que apesar de não ser a primeira opção, a separação vai ser a melhor opção. Por exemplo, pastor, uma mulher que é agredida pelo seu marido. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? O que os pastores do passado faziam? Com boa intenção. Os pastores do passado diziam, continue, minha irmã, né? Continue, entre aspas, continue apanhando, minha irmã. Apanhe com amor, né? Apanhe com dedicação. E aí o feminicídio crescendo. Inclusive no meio evangélico. Com muitos pastores sendo cúmplices de mulheres sendo agredidas verbalmente e fisicamente. Hoje, é o mais aconselhável uma mulher, como em alguns casos nós vimos agora recentemente, casais crentes, missionários, pastores. E aí, a mulher sendo agredida pelo homem, se aconselhando, né, sobre o que fazer. Qual é o conselho? Melhor conselho hoje. Busque a delegacia. Dê parte. Continue confiando em Deus, mas não é o correto. Colocar a sua vida em risco. Com agressão, não. Risco de vida, não. E eu estou citando o exemplo da mulher, mas não pense que é só o homem que é vilão, em algumas situações não. Eu aconselhei um casal, cuja mulher era viciada em adultério. Não era o homem, era a mulher. E aí, nós conversávamos, e a mulher se arrependia, e o marido aceitava. Poucos dias depois, a mulher adulterava de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O casamento não suportou. O casamento não aguentou. Então, muitas vezes, no meio evangélico, se tem essa ideia. Não, separação, jamais. Separação nunca é de Deus. Estou falando ministerial. Estou falando no geral. Nunca é de Deus. Deus nunca aprova isso. E aí cria-se no meio evangélico a ideia de que tem coisas que são melhores do que a separação. Quer que eu dê um exemplo triste de um pensamento errado? Flor de lis. Ou espinho de lis, sei lá o quê.
Segundo a justiça, Flor de Lis foi a mandante do assassinato do seu próprio marido. E o que foi que as investigações policiais mostraram? Uma conversa de Flor de Lis com um dos seus filhos, dizendo: fazer o quê? Eu não posso me separar, porque seria uma desonra para Deus. Na lógica dela, o assassinato seria uma desonra menor do que a separação. E quantos casamentos hoje, os casais estão se matando, porque separação nunca é bom. Estão se matando, ao invés de se separarem. O que nós vemos então, é que, muitas vezes, o único remédio disponível para um problema será a separação. É claro que existe algo melhor do que remédio. O que é melhor do que remediar, igreja? Prevenir. Existem uniões que nem deveriam acontecer, porque já se sabe que elas vão parar em separação. Quem mandou Abrão trazer Ló de Ur dos Caldeus? Foi Deus? Em nenhum lugar Deus manda o tio trazer o sobrinho. Pelo contrário, Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. O que Abrão faz? Ele traz o sobrinho. Deus mandou? Não. Então existem uniões que elas já começam errado. Já começam contra o conselho do Senhor, contra a vontade de Deus. Não, mas vai dar certo. Eu estou sentindo que vai dar certo. Cuidado, enganoso é o coração. Então a prevenção começa ao analisar se determinada união é boa. E a gente pode ir aqui para a área empresarial. Um crente que faz sociedade com descrente. Aí o crente quer ir por uma linha honesta, de fechar no domingo, e o descrente quer ir em outra linha. Lucro a qualquer custo. Vai dar certo essa união? Provavelmente não. Então existem muitas uniões que a gente faz, intimidades que a gente tem, e a Bíblia já mostra que não é nem para começar. Porque vai acabar em dor, vai acabar em lágrimas. Porém, há casos em que não dá mais para prevenir. É remediar, é trazer um remédio. Nesses casos em que a separação talvez seja necessária, que haja confiança no Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque a nossa fé, ela não é demonstrada apenas nos ajuntamentos. Muitas vezes ela também é demonstrada nas despedidas. É na despedida que a gente mostra em quem a gente confia de verdade. Se a gente confia no homem ou se a gente confia no Senhor. Abrão e Ló se separam, não é assunto de hoje. Deus vai cuidar de Ló onde ele estiver, e Deus vai cuidar de Abraão onde ele estiver. Não é porque estão em lugares separados que Deus não vai cuidar mais. Deus vai continuar cuidando. Só que isso é um assunto para uma outra oportunidade, para um outro momento. Que possamos então confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Não vamos colocar a nossa confiança em homens, porque os homens são falhos. Deus não. Deus é sempre fiel. Se der para buscar a solução de outra maneira, eu vou buscar. Mas se Deus mostrar que tem que haver um afastamento, então que isso seja feito com fé no Senhor, com confiança no Senhor, porque é Ele que vai suprir todas as coisas. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos instrui por todos os lados e por todos os ângulos. Ela nos ensina, Senhor, a procurarmos a união, a procurarmos, Senhor, a harmonia, sempre que for possível.
Senhor, ainda que eu tenha que perder algo para estar em paz, se eu puder perder, Senhor, a tua palavra nos ensina a perder, a calar-se, muitas vezes até prejuízo, se necessário for. Porém, Pai, a tua palavra também nos ensina que há momentos extremos em que afastamentos precisam ocorrer para o bem das duas partes, para que a fé continue, para que a fé permaneça. Senhor, e precisamos entender que se é o Senhor quem nos orienta, quem nos mostra isso, então o Senhor é quem vai se responsabilizar pelas consequências e pelos resultados. Que não possamos, Senhor, ser pessoas que duvidam do teu sustento, que não possamos ser pessoas que duvidam do teu cuidado, que duvidam do teu amor, e que colocam no homem e na necessidade de estar com o ser humano próximo de nós, a nossa confiança, Deus. Porque muitas vezes é no afastamento, muitas vezes é na perda, que a tua presença será ainda mais notória e especial nas nossas vidas, Deus. É no afastamento que vai haver o crescimento, que vai haver o amadurecimento, que vai haver a prova de onde está a nossa fé verdadeiramente, Senhor. Então, ainda que não seja algo que nós vamos querer, que nós vamos desejar, que possamos ter fé e coragem quando isso precisar acontecer. Que não possamos vacilar, que não possamos duvidar, mas que possamos fazer que nem Abraão, que possamos dar até a oportunidade da escolha para outra pessoa. E nós ficarmos com o que sobrar. Porque o pouco com o Senhor é mais do que o muito sem a tua presença, Pai. Muito obrigado. Eu não sei por quais lutas o teu povo tem passado. Eu não sei, Pai, talvez haja mulheres, homens aqui lutando pelo seu casamento, que assim continuem. Senhor, talvez servos e servas do Senhor lutando por uma união, seja lá o que for, Pai. Vem nos orientar em todas as coisas e que o teu nome seja honrado e glorificado. Tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Já vamos encerrar o nosso culto, agradecendo pela presença de todos. Também aqueles que nos visitam, voltem sempre, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que neste sábado, nós teremos uma programação especial para toda a igreja, né? Vai ser organizada pelos jovens, mas toda a igreja está convidada. Um louvorzão, onde estaremos recebendo irmãos de fora também. Então, faça um esforço, esteja conosco aqui, adorando ao Senhor. Domingo pela manhã, nós teremos a nossa escola dominical, às 8h30 o café, 9h o culto. E à noite, nós teremos nosso culto de louvor ao Senhor e também de batismo, no qual alguns irmãos estarão descendo as águas. Orem por eles. Amém? Eu encerro este culto desejando que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.